Bom dia, amigos da Sala 57. Que bom conversar com você nesta manhã de quinta-feira, ano de 2020. Hoje vamos iniciar nossa jornada espiritual no livro de Esdras. E esse livro, ele é muito interessante, é um livro que foi escrito muito próximo ao livro do profeta de Neemias também, né? E aí, então, na verdade, nós vamos ler esses dois livros e eles têm um conteúdo muito especial, porque eles narram o momento histórico quando o povo de Israel estava no exílio e que eles recebem a autorização de Deus para voltar do exílio para Jerusalém. E nesse período em que eles voltam para Jerusalém, eles então recebem uma tarefa, né, de reconstruir os muros e o templo. Eles estavam no cativeiro da Babilônia, inclusive isso é relatado nos últimos versos do capítulo 36 de Segunda Crônicas. O verso 20 diz assim, ó, que aqueles que escaparam da espada, esses foram levados cativos para a Babilônia e tornaram-se servos de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia. Então, a Babilônia, ele pega Israel, leva para o cativeiro, e no cativeiro, quando eles estavam no cativeiro, a Pérsia domina a Babilônia, e é exatamente nesse período que o rei Ciro, que era o rei da Pérsia, dá ordem para que Esdras e Neemias voltem para reconstruir os muros, né, e o templo de Jerusalém. Amigos, esses livros eles têm uma grande importância, porque pouco conteúdo, pouco material é descrito e foi encontrado nesse período do cativeiro do povo de Deus. Mas esses dois autores, eles tinham funções específicas diante do rei da Pérsia, eram homens que ocupavam um cargo elevado lá, e eles tiveram é, na sua vida, né, a oportunidade, a chance de poder testemunhar de forma correta do Deus vivo e assim de narrarem, de serem protagonistas muito importante nesse período histórico de Israel. O capítulo um ele começa falando um pouquinho, né, sobre o momento aonde o Senhor desperta através do seu espírito o rei Ciro para que ele desse ordens, desculpa, para que o povo pudesse voltar. E assim então ele manda uma carta, um decreto diante de todo o seu reinado, para que os povos que vivessem próximos aos judeus pudessem abençoá-los, dando a eles ouro, prata, bronze, utensílios de valor, para que eles pudessem voltar para Jerusalém. E realmente, não somente isso, mas o próprio rei, ele pega todos os utensílios que Nabucodonosor havia levado, né, havia tirado do templo, prata, ouro, bronze, as taças, os escudos, muita coisa, muitos utensílios, ele pega e devolve nas mãos de Esdras e de Neemias para que eles pudessem levar para tudo isso fazer parte da reconstrução do templo. O ano aonde isso aqui acontece é o ano 538 antes de Cristo. A Babilônia, ela foi conquistada, né, por Ciro no ano 539. Então, um ano depois que ele domina a Babilônia, ele já manda o seu decreto para que o povo pudesse voltar para reconstruir a cidade de Deus. Agora, me chama muita atenção e sobre isso eu gostaria de comentar com você um pouquinho. Às vezes, se você não souber da profecia que Deus havia pronunciado através dos seus profetas antes do povo ser levado para o cativeiro, você pode achar que foi coincidentemente, né, que o rei decidiu, acordou um dia, estava na sacada do seu quarto e disse assim: rapaz, hoje eu vou libertar esse povo. E então libertou. Não, não foi assim não.
Tudo isso fez parte do controle e da mão de Deus governando todas as coisas. Veja, o texto diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor proferida pela boca de Jeremias. Percebe? Então, no momento certo, para que se cumprisse aquilo que Deus havia dito através do profeta Jeremias, é que agora, nesse exato momento, ele permite então que eles voltem do exílio, que eles voltem do cativeiro. Amigos, isso é muito interessante e muito importante para que se cumprisse a palavra do Senhor. Deus está no controle da história. Deus está no controle da história. Se existe uma verdade incontestável que nós encontramos na Bíblia, além de muitas outras, é que muitas vezes os seres humanos pensam que o mundo foi criado por Deus e foi deixado a bel prazer, para que ele seguisse o seu curso sem uma interferência divina. Mas isso é um grande erro pensar dessa forma. No livro de Daniel, nós encontramos o profeta Daniel vendo uma estátua, um sonho que ele interpreta do rei Nabucodonosor. E essa estátua, ela está ali descrita em Daniel capítulo 1 e capítulo 2. Essa estátua, ela revela exatamente quais seriam os reinos que surgiriam na Terra naquela época. Cabeça de ouro, que seria a Babilônia, e aí então desce para a Pérsia, os gregos, e aí até chegar nos romanos, até chegar nos nossos dias, até que aquela grande estátua seria destruída por uma pedra sem o auxílio de mãos, que representa a volta de Jesus e o seu reino sendo estabelecido de forma gloriosa. Inclusive, se você tiver interesse de conhecer um pouquinho mais sobre essas profecias de Daniel e Apocalipse, nós temos um guia de estudo inteiramente gratuito para que você se aprofunde no conhecimento profético. E uma das grandes verdades que é incontestável no livro de Daniel, capítulo 1, e também agora confirmado nesse verso do capítulo 1 de Esdras, é que Deus está no controle da história. É Ele que coloca reis e Ele que tira reis. O Senhor é aquele que não somente tem o controle da história, mas também é aquele que tem o controle da minha e da sua vida, se nós assim permitirmos que o seja. Queridos amigos, muitas vezes o inimigo vai lançar no meu e no seu caminho a ilusão de você pensar que pode seguir a vida de qualquer forma, que Deus ele não controla absolutamente nada, ou que você está deixado às suas próprias escolhas e a determinar como se o mal fosse perpetuar para sempre nesta terra. Mas não é assim que a Bíblia nos aponta. Quando olhamos o livro do Apocalipse, os últimos capítulos, a partir do capítulo 18, nós encontramos Deus colocando um ponto final na história do pecado, na história de Lúcifer, seus anjos e todos aqueles que hoje não aceitarem a salvação e o perdão concedido por Deus para todos nós. Então, no final da história, Deus, Deus, ele vai revelar que ele sempre esteve no comando. E qual é a diferença que traz hoje para mim e para a sua vida saber que Deus está no controle da história? Muita diferença. Sabe por quê? Porque hoje você e eu podemos escolher estar do lado vencedor, do lado de Deus. Porque ele já disse como vai ser o final de todas as coisas. Então hoje, que as suas escolhas reflitam exatamente isso: estar e permanecer no lado vencedor, o lado daquele que escreveu a minha e a sua história com sangue na cruz do Calvário. Um ótimo dia para você e amanhã estaremos juntos mais uma vez aqui na nossa sala 57.